Bom dia a todos. Nós estamos aqui para mais uma pequena reflexão do Evangelho de Jesus. E o tema que nós vamos abordar hoje é o capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe. E nesse tema tem os itens, nesse mesmo capítulo tem os itens piedade filial, e quem é minha mãe e quem são os meus irmãos. Vamos iniciar com uma pequena oração para que Jesus nos abençoe, que a gente consiga assimilar sempre um pouco daquilo que a gente vai estudar aqui e pôr em prática em nossa vida. Querido Mestre Jesus, aqui estamos para mais um dia de aprendizado de sua doutrina. Nós te pedimos que nos ajude a pôr em prática os ensinamentos de hoje, que possamos continuar a nossa evolução espiritual para nos tornarmos melhores, mais humildes, mais caridosos, mais amorosos com o nosso próximo, seguindo assim o seu exemplo de misericórdia, amor e caridade por todos. E principalmente pelo nosso pai e pela nossa mãe, porque hoje trata, o capítulo é honrai vosso pai e a vossa mãe. Mesmo aqueles que não têm os pais aqui que já foram para o plano espiritual, muito interessante a gente lembrar deles com amor e orar por eles, que eles estejam bem na pátria espiritual. Que Jesus esteja conosco nesse momento que nós unimos os nossos corações em torno do seu Evangelho. Então, honrai vosso pai e vossa mãe. Vamos iniciar o nosso breve estudo. Honrai o vosso pai e a vossa mãe está no contexto da caridade e do amor ao próximo. Pois, se eu não consigo amar o meu pai e a minha mãe, que são tão próximos de mim, que me deram a vida, que me cuidaram quando eu era criança, que era bebê, se eu não puder amar a eles, como que eu vou amar ao próximo? Porque o próximo já é um pouco mais longe, né? O honrai tem sentido mais amplo, indo além do dever para com os pais, tratando-se em evidenciar a piedade filial. Então, nesse honrar, ali tem várias coisas para a gente honrar, a memória daqueles que já partiram para o plano espiritual, honrar aqueles que estão agora, que são mais velhinhos, que já estão dependentes de nós. Então, nós precisamos honrar a eles e demonstrar a nossa piedade filial. O amor junta-se ao respeito, às atenções e à condescendência, na obrigação de cumprir para com eles tudo que a caridade exige. Isto é, assisti-los nas necessidades, proporcionando-lhes repouso na velhice, cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância, e, sobretudo, demonstrar a verdadeira piedade filial. Essa piedade filial, que é grata a Deus, quer dizer que não devemos aos nossos pais somente o estritamente necessário, mas nós devemos também as solicitudes e os cuidados amáveis. Então, essa piedade filial nos ensina que não é só a gente cuidar deles, dar assim, um lugar para eles morar, se eles precisarem, fazer assim como a gente faria com outra pessoa. Não, porque como é o nosso pai e a nossa mãe, aqueles que cuidaram tanto de nós quando nós éramos pequenos, passaram às vezes noites sem dormir quando a gente estava doente, tudo aquilo que eles fizeram por nós, que a gente
a gente até nem lembra mais direito, mas eles nos trataram com todo amor e carinho. Então agora é a nossa vez de retribuir para ele, retribuir isso para eles. Esta piedade filial, que é grata a Deus, quer dizer que nós não devemos aos nossos pais somente o necessário, mas devemos também as solicitudes e os cuidados amáveis. Sermos carinhosos, tolerantes com as imperfeições deles, porque eles também já toleraram tantas imperfeições nossas e continuam ainda tolerando nossas imperfeições, porque ninguém é perfeito nesse mundo, né? Então a gente tem que ser benevolente, indulgente para com o próximo, e com esse próximo que é tão próximo que são nossos pais, então isso aí é mais necessário e é mais urgente e a gente deve fazer em primeiro lugar. Agora, falar sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Devemos seguir as mesmas regras de conduta referentes ao amor para com o próximo com os nossos pais. E tudo o que é censurável com relação aos estranhos, que a gente não faria para um estranho, porque a gente sabe que o estranho não ia gostar, não devemos fazer com os nossos pais. Isso é muito importante. Às vezes tem alguns pais que descuidam-se de seus deveres perante os filhos. A gente fica, pois é, mas meu pai é nervoso, meu pai é... Não, nós também não somos perfeitos. Não vamos olhar só para o que eles têm de imperfeito. Vamos ver tudo aquilo que eles têm de bom, porque toda pessoa tem suas imperfeições e tem as suas coisas boas. Então, também cabe somente a Deus punir os pais que não são pais, que não foram pais carinhosos. Não nos compete, nós não sabemos da vida dos nossos antepassados, como que a gente foi para com os nossos pais. Então, não compete aos filhos censurá-los, porque talvez tenham merecido que isso acontecesse. A lei da caridade manda que se pague o mal com o bem. Portanto, sejamos indulgentes com as imperfeições de outrem, principalmente para com os pais. Precisamos perdoar suas imperfeições, porque nós não sabemos quantas vezes eles perdoaram o que a gente fez de errado, né? A gente nem lembra mais, mas com certeza isso foi muitas vezes. Agora, o item 5, que é quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Agora eu vou ler o trechinho do Evangelho para a gente entender direitinho o que é isso. E tendo Jesus chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam nem tomar seu alimento. Daí os seus parentes, sabendo disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e lhe disse: Vossa mãe e vossos irmãos estão todos lá fora, vos chamando. Mas ele lhes respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, falou: Eis a minha mãe e os meus irmãos. Porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso aí está no Evangelho de São Marcos e de São Mateus. Então, essas palavras de Jesus, às vezes a gente acha estranho, porque ele sempre foi tão bondoso, sempre só pregou a bondade e a benevolência para com todos. Então, a gente achou que ele se contradisse nisso. Daí, agora nós vamos voltar para o nosso estudo.
Se fizermos uma interpretação apressada e equivocada das palavras de Jesus, pode parecer estranha e contraditória diante de sua benevolência para com todos, porque ele sempre era tão bom, tão humilde, tão amoroso, pois não seria possível que o mestre fosse incoerente em seus ensinos. Isso quer dizer que se ele ensinava isso, ele jamais ia deixar de praticar. Isso aí. Não poderia Jesus mostrar-se indiferente para com seus parentes e renegar a sua mãe e seus irmãos. O Espírito Emmanuel, em Consolador, questão 342, diz que a resposta de Jesus aos seus discípulos é um incitamento à edificação da fraternidade universal. Pelos esclarecimentos de Emmanuel, o ensino do mestre estava na diferença entre a parentesca corporal e a espiritual, em que a precariedade dos laços de sangue sucumbe em relação à fraternidade universal. Porque os laços de sangue não criam forçosamente os laços do espírito. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Então, é isso aí que Jesus queria explicar. E embora os pais contribuam para a formação do invólucro corpóreo, quer dizer, com o corpo, não são eles que criam os espíritos dos filhos, porque os espíritos dos filhos, eles já estão lá no plano espiritual, se preparando para voltar, às vezes voltam num lar ou no outro. Então, quando vai nascer um bebezinho, o espírito já está pronto, já está apto para assumir aquele corpo. Então, os pais devem auxiliar no desenvolvimento intelectual e moral dos filhos e fazê-los progredir. Deus faz as coisas tudo bem direitinho, né? Porque quando vem aquele bebezinho lindo, maravilhoso, ele é cercado de amor, de carinho e se faz tudo para ele ser feliz, para ele continuar com saúde, para ele continuar bem. Então, por isso que existe essa reencarnação. De vez em quando é numa família, de vez em quando é noutra, né? Então o espírito vem. Os seres que encarnam em uma mesma família ou como parentes próximos são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Muitas vezes os espíritos simpáticos vão se reunindo todos numa família, são espíritos que já evoluíram, que já estão mais amorosos, já estão mais libertos do egoísmo, dessas coisas, né? Então, eles vão para aquela família e tem aquela família amorosa, tranquila, que todos eles se dão bem. Mas também pode acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos quando vão em outra família, né? Sim, uns com os outros. Eles são afastados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Então, como existem essas famílias de espíritos simpáticos, que já evoluíram, que já estão voltando e vivem também tranquilamente, existem esses que vêm para provação, que ainda vêm para quitar seus débitos e para aprender o amor, o carinho, a fraternidade, as boas maneiras, tudo aquilo que os pais ensinam. Então, eles vêm para essas famílias, às vezes, que eles são estranhos, mas sempre com amor e carinho e devoção, vão melhorando, vão evoluindo, vão ficando melhores, mais carinhosos, mais fraternos. E também, nós devemos, às vezes alguém diz assim, nossa, mas eu estou nessa família aqui, nem parece minha família,
tem pessoas que não se dão bem, outros mais ou menos. Não parece minha família isso aqui. Acho que estou no lugar errado. Mas o Chico Xavier falou e falava sempre: na reencarnação, ninguém erra de endereço. Cada um vai para o local, para a família que merece e que é aquela que ele precisa ir para evoluir, às vezes para ensinar a família a melhorar, porque muitas vezes vêm espíritos mais evoluídos e vem assim aquela criança querida, ela vai conquistando o coração dos pais, dos outros irmãos e vai evoluindo espiritualmente, a família, amorosamente, eles vão ficando melhores. Então, por isso que Chico Xavier fala que ninguém erra de endereço na reencarnação. Não são as lições consanguíneas os verdadeiros laços de família, mas sim os da simpatia e da comunhão de ideias, o qual prende os espíritos antes, durante e depois das encarnações. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo aos seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Isso é a minha família. E pelos laços de espíritos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, Jesus colocava a sua missão acima de tudo, aproveitando todas as circunstâncias e situações para deixar os seus ensinos e esclarecer que, antes de qualquer parentesco biológico, somos todos irmãos pela paternidade divina. Porque se Deus é nosso Pai, nosso Mestre, nosso Criador, Ele é nosso Pai, nós somos todos irmãos, porque somos todos filhos do mesmo Pai. O que faz a ligação espiritual é a afinidade de sentimentos, pensamentos e ideias, e não os laços de sangue. As famílias consanguíneas se desfazem, mas sem inseridas na família espiritual, elas se ampliam a caminho da família universal. Então, assim, a gente vê que do mestre não houve indiferença ou desprezo em relação à sua mãe e aos seus irmãos, mas sim destacou a irmandade de todos como filhos do mesmo Pai. Por isso, nós devemos aprender a sermos irmãos, pais, mães, de qualquer um, de quem estiver precisando de um irmão, de um pai e de uma mãe. Então, pela lei universal, que somos todos filhos do mesmo Pai, se tem alguém que está precisando de um pai, de um conselho, de um filho, precisa de uma ajuda, nós estaremos ali. Todos nós devemos estar ali para ajudar que essa pessoa consiga evoluir. E o lar é a instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma. Então, o lar é um local, é a nossa primeira morada, é ali onde a gente vai aprender, ali onde vamos dar os nossos primeiros passos, aprender a amar, aprender a ser amado. Então, isso tudo acontece dentro das portas do lar. Quando não há tolerância e nem fraternidade, apaga-se a beleza luminosa do amor. Então, por isso, nos lares precisa muita tolerância e muita fraternidade. Então, aqui nós encerramos o nosso estudo de hoje e agora nós vamos fazer uma pequena vibração já que estamos preparados, pensando no nosso mestre, nós vamos, com muita paz e harmonia, iniciar a nossa vibração, pedindo a Jesus, nosso amigo de todas as horas,
que nos envolva em seu amor, para que possamos auxiliar a todos que estão necessitados de ajuda, iluminados pelas suas decisões e pelo bem comum. Então, vamos pedir primeiramente pelo nosso Brasil, pelo seu povo, pelos dirigentes políticos. Vamos imaginar o mapa do Brasil todo iluminado com fluidos, com luzinhas de fraternidade, de harmonia e de paz. Que reine nesse nosso país tão amado, que reine a paz, a prosperidade, o amor, a caridade. Pedimos também, Jesus, por aqueles países que estão em guerra. Tem as pessoas sofrendo tanto, tendo que abandonar seus lares, suas casas, as crianças perdem pai, perdem mãe, perdem família. Então, pedimos que os seus dirigentes sejam orientados pelos amigos espirituais, para que hajam com amor, que a esperança brote em seus corações, e que eles consigam amar o próximo como a si mesmo, que eles consigam ver que todos nós somos irmãos, que eles podem fazer o bem para esse pessoal que está ali, nesses países que estão castigados pela guerra. Queremos pedir agora pelos nossos irmãos que estão retornando ao plano espiritual. Que todos aqueles que estão voltando ao plano espiritual sejam acolhidos e envolvidos na misericórdia divina. E aqui nós queremos pedir também pelos seus familiares, que encontrem coragem, que encontrem harmonia, que consigam superar essa fase tão delicada em suas vidas. Nós queremos pedir também, porque todos nós temos uma pessoa que nós queremos ajudar. Então, vamos mentalizar essa pessoa, vamos mentalizar essa pessoa na nossa frente e vamos transmitir para ela todo o nosso amor, toda a nossa compreensão, nosso carinho, pedindo para a espiritualidade amiga que a ampare, que a ilumine, que ajude-a a ver que sempre tem esperança, que nunca podemos desanimar, porque com muito esforço mesmo, mas a gente vai cada dia andando, cada dia vai melhorando e vai chegando aonde a gente se propôs a chegar. Então, porque a espiritualidade amiga está sempre conosco, eles não nos abandonam nunca, é só a gente pedir que eles estão nos ajudando e a gente faz a nossa parte, né? Pedindo a Deus, nosso Pai, a Maria, nossa Mãe, que nos envolva a todos, envolva essa pessoa que a gente quer ajudar. Vamos pedir também pela nossa creche, por todas as crianças, por todos os familiares, pelos trabalhos, pelos trabalhadores da casa, que sejam envolvidos em nossas vibrações luminosas. Vamos pedir também por nossas famílias, pela nossa casa, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, e que em nossa casa reine a harmonia, que reine a paz, o perdão, que a gente também precisa, né? E que tenhamos sempre coragem e fé e muita esperança para continuarmos na nossa evolução espiritual e ajudarmos aqueles que moram conosco a evoluir espiritualmente também. Queremos também pedir, Jesus, pelas crianças e pelos idosos do mundo inteiro, do nosso Brasil, essas crianças que são maltratadas, essas que moram com famílias desajustadas, aquelas que andam pela rua, e os idosos também,
aqueles que moram com os filhos, aqueles que estão em casa de repouso, que a espiritualidade amiga esteja sempre presente, os auxiliando, os ajudando e os amparando. Então agora nós vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, agradecer a Maria, Mãe de Jesus, que está sempre conosco, que está sempre nos envolvendo em seu manto de luz e de amor, nos ajudando, nos amparando. Queremos falar para que cada dia que a gente passa reflete uma oportunidade de crescimento espiritual, cujo aproveitamento depende de nossa vontade, do nosso esforço em superar os obstáculos do caminho. Então, cada dia que a gente vive é uma lição para nós. Então, nós precisamos ter fé, pedir ajuda, que é o nosso Mestre Jesus, a Maria, Mãe de Jesus, que eles estão sempre ali. É só a gente pedir com fé que eles nos ajudam. Eles estão sempre nos amparando e cuidando de nós. Então, a gente pode ficar tranquila que a gente faz a parte da gente. Mas a gente pede a iluminação divina, porque isso é muito importante, que eles estão sempre conosco, sempre nos apoiando e nos amparando. Então, agora eu quero desejar a todos uma ótima semana, cheia de paz, cheia de harmonia, que todos consigam resolver as suas questões, que muitas vezes a gente fica atribulada, mas a gente tendo fé e tendo coragem, a gente sempre vai continuar com a evolução. Então, todos tenham uma ótima semana e domingo que vem nós estaremos de novo aqui para mais um pequeno estudo do Evangelho de Jesus. Muito bom dia a todos, que passem esse lindo domingo, que está frio, mas é gostoso, e que Deus os abençoe, que Deus os ilumine e que Deus nos dê a sua paz. Muito obrigada e que assim seja.